Pessoal, agora nós vamos falar sobre a soma algébrica de frações. Observa que frações significa pedaço e a gente só pode somar pedaços iguais. Portanto, nós só podemos somar ou subtrair frações que possuam denominadores iguais. Então, por exemplo, aqui, olha, esta fração 1/5 mais 3/5. Os denominadores são iguais, então eu posso somar. Nesse caso, a gente repete o denominador 5 e soma os numeradores. 1 mais 3, que dá 4. Aí tem um desenhozinho aqui para você, para ilustrar isso aqui. Se eu completar o círculo aqui, aí eu fechei o inteiro, né? Então, eu estou vendo aqui o inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, por isso o denominador é 5. Aqui é uma parte, então aqui é 1/5, e aqui embaixo são 3 partes, que corresponde a 3/5. Então, aqui ele simplesmente pegou 1/5 e encaixou aqui, né? Dá para encaixar? Dá para encaixar. Então, quantas partes eu tenho agora? 1, 2, 3, 4. 4 partes de um inteiro que foi dividido em 5, portanto, 4/5. Só repetir o denominador e somar os numeradores. Aqui na outra é uma subtração, eu também vou completar aqui, dividir. Então, nós temos o inteiro dividido em 8 partes, tá? 6/8 são essas partes pintadas de marrom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Menos 4/8. Então, pintou de X tudo que é para retirar. Quando a gente faz uma subtração, a gente retira o que a gente tem e vê quanto sobrou. Tá? Então, eu tinha 6 partes pintadas, vou retirar 4 partes pintadas, e quantas partes sobraram? 2. 2 partes de um inteiro que foi dividido em 8, por isso, 2/8. E como é que a gente faz quando os denominadores são diferentes, né? Quando os denominadores são diferentes, no caso aqui, olha, 5/9 mais 2/6, denominadores diferentes. Observa o desenho. Então, esse inteiro foi dividido em 9 partes e nós pintamos 5/9. O outro inteiro foi dividido em 6 partes e nós pintamos 2 partes, 2/6. É isso aqui, ó, representação dessa soma. Você vê claramente que esta parte pintada não tem o mesmo tamanho desta uma única parte pintada. Então, eu não posso somar uma parte daqui com mais uma daqui e dizer que eu tenho duas, porque os tamanhos são diferentes. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos encontrar frações equivalentes a estas duas, mas que tenham o mesmo denominador. Então, para isso, a gente faz o que é chamado de redução de frações ao menor denominador comum. A gente tira o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, né? 9 e 6. Achamos 18, e aí a gente vai trabalhar com frações equivalentes, tá? 5/9 é equivalente a que fração com o denominador 18? Porque o denominador era 9. Quando eu tirei o mínimo, o novo denominador é 18, tá? Então, é só você perguntar, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Pergunta. 9 vezes quanto dá 18? 2, né? Então, se eu multiplicar por 2 embaixo, em cima tem que multiplicar por 2 também. Portanto, 5 vezes 2 dá 10. E essa daqui, o denominador era 6, vai virar 18. O que eu faço com esse 6 para ele virar 18? Multiplico por 3. Se eu multiplicar por 3 embaixo, tem que multiplicar por 3 em cima. Então, 2 vezes 3, que dá 6. Então, aquela fração 5/9 vai virar a fração 10/18. Então, pega o inteiro, divide em 18 partes iguais e vamos pintar 10. Fração 10/18. Aquela fração 2/6, né, agora vai ser dividida em 18 partes e vamos pintar 6. Então, agora, os tamanhos são todos iguaizinhos. Então, eu posso somar 10 pedacinhos com mais 6 pedacinhos, vai dar 16 pedacinhos, tá? Então, vai dar 16/18, que dá para simplificar. Simplificar é dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Eu posso dividir tudo por 2 e a resposta vai ser 8/9, tá bom?
E aqui eu tenho um outro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui, porque está me atrapalhando. E tem um outro exemplo de adição de frações com denominadores diferentes, tá? Vamos tentar entender aqui. A fração 1/2 é essa daqui, ó. Não olha para o que está marcadinho, não, tá? Olha para o que está pintado. Então, eu tenho um retângulo dividido em apenas duas partes, ó. Essa parte aqui é que conta. Duas partes, pintei uma. É a fração 1/2. A fração 1/3, ela estava dividida em 3 partes, pintei uma parte. Mas você está vendo que essa parte amarela é diferente dessa parte verde, né? Por quê? Porque a gente vai ter que igualar os denominadores. Tira o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Então, mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é igual a 6. A gente já aprendeu a fazer. Então, o que esse 6 significa? Significa que eu vou ter que dividir cada inteiro em 6 partes. Então, aqui essa parte pontilhada é como eu dividi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma parte virou 3 pedacinhos divididos em 6. E aquela uma parte, nós temos 2/6. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 1/2 vai virar que fração com denominador 6? Que fração com denominador 6, né? É só perguntar, vou multiplicar por quanto? Por 3, embaixo e em cima. Então, 1/2 virou a fração 3/6. Tá aqui ela, ó, 3/6. E a fração 1/3 vai virar que fração com denominador 6? Só multiplicar em cima e embaixo por 2. 1 vezes 2, 2. Então, a fração 1/3 virou a fração 2/6. Denominadores iguais, repete o denominador e soma. 3 mais 2, 5. Tá? Então, agora, pessoal, é só treinar. Bora fazer exercícios. Então, vamos lá. Só que eu não vou fazer mais exercícios com desenho, porque é complicado. Aqui dá para ver, esqueci de mostrar, né? Ó, 3/6 são esses aqui. Com mais 2/6 aqui. Então, somando, 3 com mais 2 dá 5/6. Exercícios. Então, vamos somar, por exemplo, 1/4 menos 3/5. Quando eu falo somar, de soma algébrica, né? Significa que... Eita! Significa que a gente tem que prestar atenção no sinal. Então, denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Deixa eu contar um segredo. Quando você tiver que calcular o mínimo múltiplo comum de dois números seguidos, tá vendo? 4 e 5 são números seguidos. Basta multiplicar os dois. Então, 4 vezes 5, 20. E aí, aqui embaixo, eu vou encontrar as frações equivalentes, tá? O novo denominador vai ser 20. 20 e 20. E aí, você vai perguntar, como é que esse 4 virou 20? Como é que esse 4 vira 20? O que eu fiz? Eu vou multiplicar por 5. Se eu multiplicar embaixo por 5, tem que multiplicar em cima também por 5. Então, 1 vezes 5 dá 5. Faz a mesma pergunta aqui. O que eu faço com esse 5 para ele virar 20? É só multiplicar por 4, embaixo e em cima. Então, 4 vezes 5, ou 5 vezes 4 dá 20, e 3 vezes 4, você coloca 12. E aí, pessoal? Repete o denominador 20 e faz essa conta. 5 menos 12. Esse 5 não tem sinal, portanto, ele é positivo, certo? Então, aqui não tem pontinho, eu vou trabalhar com dinheiro e dívida. Eu tenho 5, estou devendo 12. Dá para pagar? Não, vou ficar devendo. Devendo quanto? 7, 20 avos.